Se eu disser para você que o que aconteceu no Rio Grande do Sul está ligado à plataforma X, antigo Twitter, de Elon Musk, você vai falar assim: João, que absurdo. Tá. Já viu falar da teoria do caos, né? Aquele efeito borboleta. Um simples voar da borboleta num determinado bosque, se ela pousar numa árvore ou se ela pousar num galho ali perto do rio, ela muda a história, o destino da humanidade, o destino das coisas. Então, um simples fato de uma escolha para onde a borboleta vai pode alterar o fluxo da história. Então, um simples Twitter pode alterar o fluxo da história e provocar a morte de centenas ou milhares de gaúchos? Bem, é sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo 272 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Minas Gerais. Minas é um estado de espírito e o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia o nosso conterrâneo Tancredo Neves. E vamos ao que interessa. Antes de mais nada, quero saber se você já tomou o seu remédio para pressão, se você está sentado, né? Se você está assistindo isso no celular, desiste, vai assistir isso numa televisão, num notebook, num tablet, não perca tempo assistindo isso na televisão. Se você quiser entender realmente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você precisa ter isso aí em tela maior para você poder acompanhar os detalhes, tá certo? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que essa é uma comissão que foi criada para chegar à verdade e pacificar o país, tá certo? A nossa intenção não é pôr fogo no parquinho, e é entender o Brasil de hoje, tá certo? E você vai entender a partir disso, e você vai entender por que aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, vamos começar garantindo para você que isso aqui é apenas uma linha de investigação, por isso se chama Comissão Cidadã de Inquérito, da qual eu sou o presidente, e nós temos aí perto de 1000 membros espalhados pelo Brasil inteiro, contribuindo com nossos vídeos, tá certo? E com nossas investigações. Então, não quero dizer que tudo que chegar aqui é uma conclusão, nós estamos ali na linha de investigação, tá certo? Mas é muito importante que eu diga para vocês que nós temos uma responsabilidade muito grande no que a gente fala aqui, tá certo? E eu vou atender um pedido de um membro da CPI, de uma das pessoas que ajudam a gente, e ela falou assim: João, faz um compilado das suas previsões, porque todas as previsões que você costuma fazer, costuma bater certinho. Aí eu falei: ó, vou pensar nisso. Então eu vou fazer um pouquinho só, tá? E vocês vão entender do que eu estou falando. Eu não vou fazer de tudo. Por exemplo, sobre o ato dos 8 de janeiro, certo? Eu previ no dia 6. No dia 6 eu fiz um vídeo gravando, falando: ó, vai acontecer algo lá em Brasília que vai botar o terror, certo? Por quê? Porque a política é previsível, as pessoas são previsíveis. É quase uma ciência humana, mas tem muito de matemática. E no final do vídeo você vai entender porque é quase uma ciência exata, tá? A política é uma ciência fácil de prever. Então, o que aconteceu no 8 de janeiro, entendeu? Eu já tinha uma previsão, porque em dezembro de 2022, né, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes foi fazer um seminário em Nova York, e lá eles fizeram aquela fala famosa, né? Ainda existe muita gente para prender, muita gente para multar, e o Dias Toffoli se referindo ao Capitólio, que aconteceu nos Estados Unidos. Falei assim: estão pensando em fazer isso aqui no Brasil. Então, no dia 6 de janeiro, previ que isso ia acontecer. No dia 8 de janeiro, na parte da manhã, eu postei um vídeo com imagens mostrando os infiltrados que estavam ali próximo ao QG, e falei: olha, esses aqui são os infiltrados, eles vão descer lá para o Planalto, vão tocar o terror, entendeu? Vai fazer uma merda, e vai dar subsídio para a imprensa dizer que foi os patriotas que ficaram na frente dos QGs, tá certo? Isso foi de manhã, hein? Tá aí o vídeo. Outra coisa, eu falei
quando aconteceu aquele episódio lá no aeroporto, né, que vocês nunca iam ver aquelas imagens do aeroporto, tá certo? E até hoje vocês não viram, tá certo? E tem mais 2 episódios que eu falei também, que eu vou deixar agora passar um pedacinho dos trechos dos vídeos que eu falei para vocês verem que não é mentira. Eu previ as enchentes em 8 de março, nesse vídeo aqui, ó, vídeo 204 da CCI, tá certo? Isso foi no dia 8 de março, quando eu entrevistei, quando eu fiz um resumo de uma entrevista feita pelo general Sérgio Etchegoyer. O general Sérgio Etchegoyer foi ministro do GSI do governo Temer. E era um vídeo que estava muito tempo esquecido. Foi publicado 9 dias depois do 8 de janeiro. E fui pegar ele agora, em março, entendeu? E fiz uma edição. E esse vídeo bombou. É o vídeo mais assistido que eu já fiz. E num trecho desse vídeo, eu falei, olha, tem algo para acontecer. Olha a hora que eu falei, que eu percebi, entendeu? Eu senti que ia acontecer uma merda dessa. Vejam só. Ou seja, é a velha técnica de procurar culpados, é a velha técnica de achar alguém para pagar o pato por aquilo. Aí o maior, o topo da cadeia de comando, o comandante supremo, vai lá e diz assim, eu não confio nesses caras. Mas aí o que as Forças Armadas fazem? Elas não têm mais o que fazer. Aí, convenhamos, elas não têm mais o que fazer. É até risível isso. Ele disse, não deveria ter dito, se confia ou não confia, eu não sei, mas a verdade é que ele disse. E aí, como é que... Não é um emprego. Se as pessoas estão descontentes, pega o boné e vai embora. Bem, pega o boné e vai embora, né, Lula? Se você não for, alguém vai querer fazer você ir. E olha, o que eu queria dizer é o seguinte, ainda tem um restinho dele, tá? E me parece, tá certo? Me parece que tem algo muito grande para acontecer. Não sei o que é, mas me parece que tem algo muito grande para acontecer, tá certo? Então, antes de eu mostrar o finalzinho dele, né, continuo falando para vocês que a Comissão Cidadã de Inquérito foi criada para chegar à verdade e pacificar esse país. Quer dizer, estou falando aqui que isso foi feito no dia 8 de março e era a edição 204 da CCI. Hoje a gente está na edição 272. Desculpa aí pelo áudio, tá certo? Então, e tem outra previsão que eu fiz também. Essas duas eu vou mostrar, tá? Para atender a solicitação de um membro da CCI. Vamos lá. Agora vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu falei no dia 17 de janeiro desse ano, ninguém põe a mão em Sérgio Moro. Esse vídeo está aí, ó, é o vídeo 174 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Esse vídeo foi publicado no dia 17 de janeiro de 2024, tem mais de um mês, tá certo? E aí você fala, João, por que ninguém põe a mão em Sérgio Moro? Bem, se vocês quiserem, vocês podem ir lá assistir o vídeo, tá certo? Tá no nosso canal da TV Del Rey. Viu? Aquele é o 207. É o vídeo 207. Tá certo? E eu fiz aquele vídeo em janeiro e depois, no vídeo 207, eu comentei isso de novo, há muito tempo atrás. E o que aconteceu com o Sérgio Moro? Unanimidade lá na justiça, né? Foi inocentado. Então, não duvidem quando a gente está fazendo um trabalho aqui, é um trabalho sério. Então, a gente realmente entende um pouco do que está acontecendo e quer trazer isso para você, tá certo? Agora vamos entender o que tem a ver a tragédia do Rio Grande do Sul com Elon Musk, com o Twitter. Vamos lá? Antes de mais nada, deixo aqui meu Pix, tá certo? jpnoticias@gmail.com. Dá uma pausinha aí e fala assim, João, vou te mandar um Pix,
porque esse vídeo seu deve ter te dado um trabalho danado, tá certo? Então você merece, porque você está aí na frente de um projeto muito sério, que é a Comissão Cidadã de Inquérito, e o que você faz é sui generis. Não estou querendo me gabar não, certo? Mas a gente trabalha feito um condenado aqui para fazer isso, porque a minha profissão é camelô. Eu faço jogos. Vou mostrar um dos meus jogos aqui. Jogos educativos para terceira idade e para criança, tá certo? Olha, esse aqui é um jogo fantástico, chama Desfragmentador. Um dia eu vou falar sobre ele, tá certo? Às vezes eu coloco isso aqui, o pessoal fica doido, fala assim, João, eu quero aquele jogo. Mas, gente, eu tô com a cabeça tão voltada para as coisas do Brasil que eu não tenho tempo para mexer, minha oficina está parada. Então vamos lá. O que tem a ver a tragédia do Rio Grande do Sul com o Twitter, o X, uma plataforma na internet? Vamos entender isso. O assunto são as enchentes no meu Rio Grande do Sul. Sem as emoções de hoje, o documentário permite que o eleitor perceba os motivos da catástrofe de agora. Afinal, é para isso que serve a história. Eu lembro que eu tinha uns 8 anos de idade, eu ia fazer compras para minha mãe na cooperativa de consumo, e o Naldinho, que era o gerente da cooperativa, dizia assim, você foi encontrado num cesto na enchente de 41, boiando no rio Taquari. E eu ficava assustado. Será que eu não sou filho do meu pai e da minha mãe? Me marcou muito isso. Então, nos primeiros 15 dias de maio de 1941, choveu em Porto Alegre 619,4 milímetros. Agora, nos 27 primeiros dias de maio, 27, choveu 513,6 milímetros. Choveu menos. Então vamos parar com essa história de catástrofe climática. Choveu muito mais em 1941 e não tinha pum da vaca. Nem tantos automóveis, nem tantas chaminés. Então, se choveu menos, por que então as águas do Guaíba estiveram mais altas agora? Em 1941, 4 metros e 75 centímetros acima do nível. Agora, 5 metros e 25 centímetros. Ou seja, meio metro acima. A resposta, por quê? Se choveu menos, bem menos, porque teve mais nível, com menos água. O nosso leão da comunicação, Alexandre Garcia, de volta do seu alto exílio, agora de Brasília, falando sobre as coisas do Brasil. Então eu tinha que começar com o gaúcho. E essa pergunta que ele fez, por quê que se choveu menos, subiu mais? A resposta é simples. Meu ilustríssimo jornalista gaúcho, Alexandre Garcia. Porque naquela época não tinha tantas barragens, não tinha tantas hidrelétricas nesses rios como tem hoje. Está entendendo? Então, vamos ver se isso foi a razão das cheias, porque nós temos essa dúvida junto com o Alexandre Garcia. Por que se choveu menos agora do que nas enchentes de antigamente? E antigamente o rio não era tão assoreado como é hoje também, tem isso também, mas enfim, não tinha essas barragens. Não tinha interferência do homem para mexer no leito do rio. Não tinha interferência do homem para interferir na chuva. Então, tem essa diferença muito grande. E é nisso que nós vamos provar aqui para você. Tá certo? Por quê? Porque pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Muitas perderam tudo. E vidas importam. Vidas gaúchas importam. Todas as vidas importam.
principalmente as gaúchas, pessoas inocentes, morreram, perderam suas coisas. Então, não estamos aqui para brincar. Não é hora de sorrir. O que me mandam fazer, eu não faço brincando. Vamos lá? Então, vamos entender isso. A teoria que a gente vai mostrar aqui é o seguinte: já que choveu menos, e choveu em pouco tempo, né? Menos tempo do que choveu de 41, por que o nível subiu mais? Porque a teoria que nós estamos defendendo aqui, e nós vamos tentar provar isso, é que as barragens estavam aumentando seus reservatórios, estavam no topo do seu reservatório, tá certo? Todas elas. E aí houve uma chuva, que pode ser entendida também como semeadura de nuvens. Vamos forçar que essas chuvas caiam ali na cabeceira do leito desses rios, para que a água venha com mais força e desça pelo rio. E na hora X, a gente tiver quase tudo pronto, a gente abre as comportas e deixa as águas virem com força. E aí ela vem arrebentando, né? Passa pela primeira barragem, passa pela segunda, na terceira já não aguenta, é tanta pressão que até a barragem cede. E vem aquele volume de água. É um maremoto. É um dobradinho, um sobradinho ao quadrado. É isso que nós vamos investigar. Tá certo? E aí, nossos membros da CCI, que são todos os brasileiros dispostos a investigar, que ajudam a gente, porque hoje nós somos uma comissão online, trabalharam nisso. Vamos lá. Veja bem, a cronologia das águas subindo no Rio Grande do Sul. 7 horas da manhã. Olha só essa pastagem. Tá certo? Percebe bem. 7 horas da manhã. 8h40 da manhã. Olha só. Uma hora para outra. 10 horas da manhã. De uma hora para outra. Então, essa água não chegou aí devagar. Não chegou aí pela chuva. Está entendendo? Isso chegou por quê? Porque sim, né? A gente entende que houve uma abertura das comportas e isso sincronizado. Porque para vir tudo de uma vez, entendeu? Com força, rasgando as margens, arrastando casas, arrastando um bairro inteiros, subindo acima, chegando ao segundo andar de prédios. Isso só pode ser explicado com a abertura das comportas, que na época de 41 não tinham essas barragens, tá certo? Então, essa é uma teoria que a gente está defendendo e que a gente quer chegar a essa conclusão com vocês que estão participando com a gente aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Então, isso aí é que você está vendo. Coisas de 2 horas tomou conta. Agora preste atenção. Vou mostrar para vocês uma barragem filmada agora, recente, lá no Rio Grande do Sul. A barragem está seca. Seca. Vocês vão ver isso. Impressionante. Esvaziaram todo o reservatório. Agora, vai demorar para encher. A usina não está funcionando, porque as turbinas não têm água para fazer a usina funcionar. Tá certo? Nós vamos chegar nisso. Olha só. Acompanhe. Olha, isso aí, ó, é uma represa quase seca. Olha aí, o reservatório esvaziado. Tá certo? Ela foi esvaziada. Isso é que a gente entende que possa explicar. A única explicação que se tem para aquele volume de água de uma hora para outra são a abertura das comportas. Tá certo? Percebe só. Olha só. Tá vendo? Olha só. Essa parte marrom aí, ó, é a parte que ficava o reservatório. Esvaziou tudo. Entendeu? Olha só que loucura.
Era para estar cheio isso aí. Não era? Se tivermos muita chuva, como diz o Alexandre Garcia, né? Foi menor do que a de 41. Mas cadê a água dos reservatórios? Onde estão as águas do reservatório? Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Olha só, ela entra por um tubo ali embaixo, ó, isso é levantado e solta a água lá. E a água vai, né, rasgando afora. Então essa é uma das barragens. E nós vamos tentar agora, vamos subir o drone para ver se a gente consegue chegar lá. Essa é a 14 de julho, entendeu? Ele quis subir o drone para chegar lá, mas tinha um helicóptero sobrevoando e ele não conseguiu fazer isso. Isso agora, recente, na hora que ele foi lá conferir, entendeu? Então, como ele não pôde ir lá filmar, porque tinha helicópteros lá que estava proibindo, ele colocou esse texto: nosso drone acabou atingindo a altura máxima permitida na área naquele dia, devido aos helicópteros que estavam sobrevoando o local, por isso não conseguimos mostrar a barragem mais de perto. Então, a barragem do 14 de julho, que arrebentou, que estourou com a pressão das águas que desceram das outras duas barragens, olha o estado dela. Como ela estava a barragem no dia da enchente. Reservatório lotado. Olha lá, tanto que ela rompeu. Da pressão das águas que as outras barragens liberaram. E olha como está vazio o reservatório. Tá certo? Cadê a água? Cadê a água se choveu muito? Olha só. Tá certo? Agora outro. Estamos aqui na barragem dos Bugre. É essa barragem aqui, Cerca. que por dentro dos canos, o rio desce aqui por dentro dos canos e vai estar até na usina lá embaixo da CE para produzir então a luz. E segundo mencionaram para nós, dá para ver que aqui teve um deslizamento, ó, enorme aqui, que eles tinham esvaziado a barragem, não tinha mais água. Então a CE não está funcionando, né, lá embaixo, porque eles esvaziaram a barragem. E ela foi esvaziada agora, poucos dias atrás. A gente não sabe certo dizer que dia que aconteceu isso. E também a gente não sabe certo dizer o motivo. Mas realmente ela não tem água. Essa barragem, eles esvaziaram ela, ó. Olha isso. Que crime. Isso é um crime. Então, agora vamos mostrar para vocês algumas imagens das barragens cheias na época. Olha só, elas estavam elas estavam por cima, estavam, como dizer assim, saindo por cima. Olha lá, ó. Essa aí, ó, saindo por cima, tá vendo? Ó? E aí, com a chuva, eles abrem a barragem e aí vem tudo de uma vez. Galera, olha que doideira que é. Agora eu quero mostrar para vocês uma simulação feita quando uma enchente dessa vem assim de uma hora para outra. O que acontece? Geralmente a enchente, quando ela vem com a chuva, fica muito tempo chovendo, ela vem subindo aos pouquinhos. Mas quando é assim, estouram as barragens, você viu ali aquele pântano lá, aquele pasto, né? Aquela plantação verde, de uma hora para outra, em 2 horas, virar aquilo tudo, aquilo vem arrastando. Que vida sobrevive com relação a isso? Olha isso que o rapaz está mostrando aqui, ó. Essa TV americana que fez para os espectadores ter uma noção de como que é uma enchente desse nível que está tendo aqui no Brasil. Olha lá, ele sobe ali em 1 metro e ele vai narrando, né? Ele vai narrando o acontecimento ali, qual que é a dificuldade das pessoas de já se locomover numa enchente que já subiu 1 metro.
As crianças ali já não tem o que fazer, os adultos precisam estar preocupando com ela, com as crianças. Nesse nível aí, as pessoas já precisam de um segundo andar. A grande maioria das casas não tem essa possibilidade. Então ele já tem aquela certa dificuldade de se proteger em cima do telhado. E a enchente daqui, pessoal, ela foi 5 metros. Foi acima de 5 metros em algumas localidades. É totalmente desesperador, não tem o que fazer. É só Deus mesmo fazendo o milagre acontecer, das pessoas poder ir lá e socorrer. Geralmente só por aéreo mesmo. Agora você imagina quantas pessoas foram levadas com essa correnteza, com a velocidade de que essa água chegou. Muitas pessoas, muitos animais, quantos animais se perderam, quantas plantações, quantas casas, quantas histórias, quantas vidas, quantas famílias foram destruídas. Não é, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira? Mas não é só isso, não. Não é só abrir as barragens que faz esse estrago, não. Vamos continuar assistindo mais um pouco. Eu vou passar aqui primeiro, então, para o ministro Alexandre Silveira. Nós ainda temos pontos sem luz no estado. O Alexandre está acompanhando isso desde o início. Muito bem, ministro Paulo. Eu quero fazer um breve relato, dando exatamente o quadro fidedigno do setor elétrico para todo o Brasil, mas em especial para gaúchos. Esse aí, ó, é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, responsável pelas hidrelétricas do Brasil, pelo setor elétrico, pelas barragens. Ele é o ministro do governo Lula. Esse é o ministro de Minas e Energia. Guarde bem esse nome, Alexandre Silveira. Vamos ver. Nós chegamos a ter aqui 570 mil unidades consumidoras sem energia. Lógico, secaram as barragens, esvaziaram tudo, não é? Então, precisa ter uma logística muito grande para isso, para recuperar essas energias de novo, estabelecer isso aí, né? De 2 milhões de pessoas no início dessa tragédia humanitária. Por determinação do presidente Lula, desde o primeiro momento, nós fizemos uma mobilização não só no Rio Grande do Sul, mas fizemos uma mobilização das distribuidoras do Brasil. Então, guardem o nome desse ministro. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, responsável pelas barragens das hidrelétricas dos rios do Rio Grande do Sul. Tá certo? Agora vamos entender, mas por que choveu? E a chuva caiu tudo de uma vez no Rio Grande do Sul. Ah, João, aí você já vai para aquela teoria da conspiração, esse negócio de fazer chover, coisa do homem, né? Vocês estão achando que a Terra é plana, que fica pedindo, rezando para dando continência para pneu. Não, entendeu? Mas não, perdemos vidas agora. Não é hora para brincar, tá certo? Muitos relatos, estamos recebendo muitos relatos de gaúchos dizendo das anomalias que estavam acontecendo no céu do Rio Grande do Sul. Preste atenção. Isso é um vestígio de semeadura de nuvem. Eu pesquisei muito sobre semeadura de nuvem. Isso não é natural. Aumentou, cara? Aumentando, mas é isso que é o problema. Imagina, se tu acha que aumentou, imagina o tamanho que é aquilo. Indo, olha o zoom lá que eu vou dar. Não é possível aplicar o zoom nesse modo, mas vocês estão vendo o céu lá.
diversos rastros. Olha lá, tem 2 agora indo naquela direção nesse momento. Vou tentar fixar melhor aqui o meu celular. Olha lá como tá andando. Olha lá, olha que desgraça, cara. E aqui em cima já tinha um, ó, que veio aqui em cima da minha cabeça e tá cruzando bem em cima. Olha que desgraça. Em cima das nossas cabeças, né? Olha lá de onde é que tá vindo. De longe. Pessoal, olha o que estão fazendo em cima da minha cabeça. Olha o nível do negócio, tá? Aqui já tá um que foi antigo, já tá se dissipando, tá quase uma nuvem aí, como é que tá? Tá? Em cima da minha cabeça. Olha lá, olha de onde é que tá vindo. 2, e vem aqui, e depois simplesmente se dissipa, e daí fica por isso, né? Depois as coisas acontecem, né? Por um acaso, do nada, assim, e aconteceu. Que coisa, né? Que coisa ruim. Pessoal, somos otários, né? Idiotas, somos trouxas. É isso está acontecendo e é real. Tá aqui. Hoje, dia 25 de maio, vocês não fazem ideia, eu acabei de filmar aquele vídeo mostrando aqueles rastros e olha o estado que ficou o céu agora. 30 minutos depois, apenas 30 minutos depois, o céu ficou desse jeito. Apenas 30 minutos depois o céu ficou desse jeito, sério, olha o nível. Tá? Eu filmei aquele vídeo há 30 minutos atrás, passou 30 minutos aproximadamente, do nada ficou escuro, cara, olha o nível que ficou. Aquele céu que estava lindo no sábado, dia 25 de maio, ficou desse jeito agora, tá nublado, nubladíssimo, tudo nubladíssimo, nublado. Apenas 30 minutos. Então, isso é coisa antiga. Semeadura de nuvem aconteceu desde a década de 60, já aconteciam isso. Entendeu? Então não é novidade. É caro para fazer isso, porque tem que pagar avião, né? Um voo não fica barato, são vários voos, às vezes são mais de um avião, né? São pessoas especializadas. Isso tem um custo, né? Continuem vendo para vocês verem que isso aí não é uma coisa de ficção científica. Uma matéria antiga para vocês. Olá! Você faria uma aposta contra uma teoria que 40 mil chineses estão empenhados em comprovar? É no mínimo arriscado, não é mesmo? E olha que a China é apenas um entre 37 países que estão atualmente desenvolvendo projetos para mudar o clima. É isso mesmo, para fazer chover, mudar as chuvas de lugar e até mesmo interferir no curso dos furacões. Um único furacão carrega energia equivalente a 500 mil bombas atômicas. Os Estados Unidos foram pioneiros na tentativa de interferir no clima e chegaram a utilizar essa técnica como arma de guerra no Vietnã. Aqui no Brasil, as tentativas de pulverizar nuvens para provocar chuvas começaram há muito tempo. E tem um brasileiro que garante, ele faz chover. O nome dele é Takeshi Mai. Há uma década ele inventou um método para semear nuvens. Hoje, aos 82 anos, responde convicto. Nós estamos fazendo, né, isso já em várias regiões do Brasil, né? E é possível, sem dúvida. Hoje a filha administra a empresa que faz chover usando apenas água potável. Ela explica a técnica que o pai inventou. Na verdade, a gente semeia uma nuvem com água potável, que são gotículas de água de tamanho controlado, maiores que o campo populacional de gotículas que existem nessa nuvem. Então, por um processo de colisão e coalescência, essa gotícula vai colidindo e coalescendo, vai crescendo, pega a corrente ascendente de ar quente e vai crescendo, mas quando ela fica grande, pela gravidade, ela começa a cair. O nosso avião, ele sai carregando 300 litros de água potável, mas o que a gente faz é induzir uma nuvem que já é um campo populacional gigante de água a precipitar, né? Então, a nossa água é uma água de start de um processo. O que vai chover é aquele potencial de umidade que aquela nuvem tem.
Para que tudo funcione é preciso um mínimo de nebulosidade. Então eles se transformaram em caçadores de nuvens, com informações que vêm do radar e do monitoramento visual. A gente cruza essas informações e quando a gente percebe que há uma nuvem em potencial se dirigindo para a nossa região alvo, nós disparamos a operação. A equipe sai e começa a fazer o trabalho de entrar na nuvem, semear com água potável, retornar para ela, até que essa nuvem comece a apresentar um crescimento vertical, sature e chova aonde a gente quer mais ou menos que ela chova, né? Uma das primeiras parceiras foi a Sabesp, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo. A gente hoje já está no 7º contrato de produção de chuvas para a companhia, né? Então a gente atua no sistema Cantareira, que é um sistema que tem 300 mil hectares, e no sistema Alto Tietê, que tem 250 mil hectares, e os dois são responsáveis por abastecer água para 20 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo. A gente fica um ano trabalhando tudo quanto é oportunidade de nuvem, boa de nuvem, que se direcione para o manancial, para os dois, a gente dispara a operação e faz com que essa chuva caia nessa grande bacia coletora, né? Bem, dito isso, você fala assim, João, mas qual que é a sua teoria? A minha teoria é a seguinte, voltamos à pergunta do Alexandre Garcia, por que que isso aconteceu? Por que que subiu tanto? Né? Então você tem a explicação das nuvens, né, que são semeadas, que fazem com que elas caiam num ponto específico, né, e no espaço curto de tempo. Lógico, você manipula isso. Depois, você pega, abre as comportas e deixa a água correr com força. E aí ela vem arrastando e tirando tudo que tem pela frente. Esta é uma explicação científica para o que aconteceu no Rio Grande do Sul a partir do dia 3 de maio, tá certo? Agora, você vai explicar, mas quem faria isso, João? Será que o governo federal faria isso? Será que o governo tinha interesse nisso? Porque os gaúchos reclamam muito que na hora de salvar as pessoas que estavam morrendo ali, que estavam perto de perderem as vidas, era o povo pelo povo, era o voluntariado que o governo fez corpo mole, entendeu? Ignorou, parece que não levou a sério que era uma tragédia, custou levar a sério, custou mandar um avião da FAB, custou mandar um navio. Então, se havia má vontade do governo para o tamanho da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, seria o governo interessado nisso? Essa é uma linha de investigação que você vai acompanhar comigo, tá certo? E aí nós voltamos àquela teoria do caos, do efeito borboleta, tá certo? O que uma simples postagem num comentário numa rede social pode mudar o rumo da história. Vamos ver do que eu estou falando. Bem, no início de março, uma comitiva de direita do Brasil foi aos Estados Unidos. Para fazer o quê? Para alertar os americanos que aqui no Brasil tem uma ditadura do judiciário. Que aqui o judiciário está violando direitos humanos. Está indo contra a Constituição brasileira. Essa foi a prerrogativa dos brasileiros que estiveram no começo de março, na primeira semana de março, ali até o dia 12, né, lá nos Estados Unidos, falando em frente ao Capitólio, junto com um congressista, chamando a atenção para o mundo do que está acontecendo no Brasil com relação à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, à censura, entendeu? Os bloqueios nas redes sociais, a violação de direitos humanos no 8 de janeiro, prendendo pessoas sem comprovação de delito, entendeu? Perseguindo um ex-presidente de forma arbitrária, indiscriminada. Então, eles foram lá fazer isso e chamando a atenção dos Estados Unidos.
Isso chamou a atenção do Congresso americano, que resolveu marcar uma audiência para 7 de maio, para ouvir, né, as pessoas envolvidas nisso, para saber se isso realmente tem procedimento. Os americanos estavam preocupados, até porque tem eleição nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tem o Trump, que é republicano, que lidera as pesquisas contra os democratas, do Joe Biden, que apoia esse governo brasileiro atual. E o republicano apoia o governo antigo, né, Bolsonaro. E aí você tem o filho do Bolsonaro com uma comitiva de parlamentares em frente ao Capitólio, fazendo denúncias do que o Poder Judiciário brasileiro tem feito aqui e que é semelhante ao que o Poder Judiciário americano tem feito com Trump. Então, nós estamos vivendo uma época que o mundo ficou muito pequeno. Ele não é redondo, igual vocês pensam, né? E nem é plano. Ele é minúsculo. Então, a política americana, sabe, está fazendo uma, sabe, entrando em eclipse com a política brasileira, sabe? O que acontece nas eleições americanas é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. A polarização americana está se refletindo na polarização brasileira. Lá, democratas e republicanos, aqui os patriotas e os, quer dizer, os conservadores e os progressistas, que eles chamam, né, direita e esquerda. Então, o Trump é alinhado com os conservadores e o Biden é alinhado com os progressistas. E o que acontece aqui é o que acontece lá, a mesma coisa. O Capitólio que aconteceu lá é idêntico ao 8 de janeiro que aconteceu aqui. Aquilo lá foi artificialmente, provavelmente planejado pelos próprios democratas para incriminar, né, a política de Trump. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? A esquerda planejou aquele 8 de janeiro para incriminar a política de Bolsonaro. Então, essa interseção, né, esse eclipse que está acontecendo é que está causando, né, esse problema grave aqui no Brasil. Porque agora tem eleição lá. E aí os americanos estão assim, olha, vocês não fazem merda aí não, que vocês vão atrapalhar a gente aqui, os democratas, né, ó, dá um jeito nisso aí. E porque se eles perdem lá, eles perdem o apoio do Joe Biden, perdem o apoio americano, porque os americanos ajudaram a colocar o Lula no poder, os democratas, entendeu? E aí, vamos continuar vendo. Correia alerta, bolsonaristas estão usando os Estados Unidos para tramar contra o Brasil. Isso levantou a poeira aqui no Brasil, deixou o pessoal, o governo, né, muito preocupado. Agora vamos vendo. O que aconteceu? No dia 21 de março, sai uma nota na imprensa dizendo que a Madonna vai vir para o Brasil. Quer dizer, uma semana depois do que aconteceu lá no Capitólio, com os brasileiros indo lá, né, o pessoal da direita aí, né? Aí aqui anunciou que a Madonna viria no Brasil fazer um show. E já tinha anunciado o show para 4 de maio. E o show da Madonna, que é um show que sempre as pessoas compram ingresso para ir, não é? É uma sexagenária, já está em fim de carreira, mas que, né, costuma fazer algum movimento, levar algum público, ela viria para o Brasil. E um show, quer dizer, a primeira notícia que se tem notícia que ela viria para o Brasil foi depois da questão de Capitólio. E esse show estava marcado para dia 4 de maio, tá certo? E esse show tem a ver com o governo, porque o governo ajudou a patrocinar esse show e queria que ele fosse público, ou seja, é de graça. De graça para quem? Para quem assistiu o show. Mas quem está pagando o show? O governo. Então o governo está pagando o show com dinheiro de quem? Com o nosso. E não é pouco, é muito. Perto de 80 milhões para fazer um show da Madonna aqui. E qual o interesse do show da Madonna, do governo trazer a Madonna para cantar aqui? Qual o interesse do governo trazer a Madonna?
Então, no dia 15 de abril, não, no dia 8 de abril, né, o Elon Musk faz uma postagem no Twitter dele, no X, né, um novo post. Musk agora ataca Lula e diz que Moraes tem presidente numa coleira. Quem? Elon Musk disse isso? Quem é Elon Musk? O dono do X, um dos maiores, né, um dos mais ricos homens do mundo, poderoso, dono desses satélites, manda o homem para a Lua, faz o diabo, sei lá o que, no espaço. Então, é um homem poderoso e ele aponta o dedo para a justiça brasileira e diz que Moraes tem presidente numa coleira. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o presidente Lula é um boneco de ventríloco e que o Moraes é que domina, que controla o Lula. Isso é muito grave. Por quê? Porque ele está colocando o judiciário acima do governo Lula, como o maior poder do Brasil. Ele diz, olha, o Moraes tem a coleira no Lula, ou seja, o Lula é um boneco de ventríloco de Alexandre de Moraes. Isso mexeu com o sistema. E por que ele disse isso? Porque ele conhece a história. Chegaram para ele as notícias do que está acontecendo no Brasil. E isso acendeu a luz vermelha no Planalto, acendeu a luz vermelha no STF, entendeu? E aí, no dia 15 de abril, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, uma semana depois, o ministro Gilmar Mendes chama o Lula e mais uns grupinhos de ministros aí, inclusive Alexandre de Moraes, para ir lá na casa dele, lá no Lago, numa reunião secreta entre Justiça, né, STF e Planalto. Como diz assim, a dobradinha, né? Justiça e Planalto. Aquele que falou assim, né, o Gilmar Mendes, aquele que falou assim, ó, o Lula voltou à presidência graças ao STF. Deve-se isso ao STF. Então, o Elon Musk estava certo, né? E vamos ver como é que isso repercutiu. Vamos ver como é que isso repercutiu. Aí vou trazer aqui, ó, uma mídia da esquerda mesmo, entendeu? Vai falar sobre isso. Vamos ouvir. Peraí, tá parado aqui. Vamos rodar isso aí. Tá, aí tá o show da Madonna. Peraí, vamos chegar no show da Madonna. Bem, aqui o show da Madonna, presta atenção. Vou voltar aqui pro show da Madonna. Aqui o show da Madonna, tá certo? Então o cachê da cantora é de 17 milhões. Total da apresentação de 60 milhões, mais destino de 13 milhões não foi divulgado. Então 60 mais 13, 73 milhões. Um cachê de 17 milhões para Madonna cantar playback, fazer playback, 30 músicas. Num show que foi ter que ser improvisado, porque ela só fazia show em lugar fechado, esse show foi ter que ser feito em lugar público, então ao ar livre, lá na praia. Então foi uma coisa diferente para ela, foi um desafio. E ela ganhou 17 milhões para fazer um show, ficar lá, fazendo playback. Aí eu quero saber se ela está declarando isso no imposto de renda, se ela movimentou esse dinheiro todo mesmo, se esse dinheiro foi para a cantora. 17 milhões, eu sou mineiro, eu desconfio, sabe? 20 milhões para transporte de equipamentos, eu desconfio. É muita grana para transporte de equipamento para um show de playback, como se aqui no Brasil não tivesse equipamento para isso. Tá certo? 4,85 milhões com gastos com hotel. 4,85 milhões com gasto com hotel. Já pensou? Quem consome um hotel assim para um show? Equipe de segurança, 600 mil reais para uma equipe de segurança.
quase mais de R$500 mil. Divulgação, quase R$1.800.000. E aí veio Globo, veio, né? Meteu a mão. Ensaios e camarim, 900 mil. Quase 1 milhão. Quase 1 milhão de ensaios e camarim. Ensaiar playback, gente. E outros gastos não divulgados. O áudio, 1,5 milhões. O palco, 1,6 milhões. Aí você pergunta, João, como é que faz um show desse custar isso tudo? Eu também me pergunto se esse dinheiro aí foi todo pago para essa turma aí, porque isso é dinheiro público. Ah, o Itaú entrou. Qual que é a jogada do Itaú ali? Lei de incentivo? Renúncia fiscal? Então, esse dinheiro que saiu ali para esse show, se não for exagero meu, porque eu acho que pode ser exagero meu, aí tem superfaturamento. Ah, eu posso estar errado? Posso. Mas o que você acha? 17 milhões de cachê para a mulher ficar quase 2 horas ali em cima de um palco fazendo playback? 17 milhões público, não é cachê que ela cobrou ingresso para entrar, não. Se fosse assim, ela ganhou 17 milhões porque fez um show no Maracanã e cobrou ingresso. Não. Foi dado para ela assim, ó, de graça. Toma, 17 milhões para você fazer show. Sei lá, lotar o povo lá. Tá certo? Então tá. Então, é preciso entender. E esse show marcado para o dia 4. 2 dias. Um dia. No dia da tragédia do Rio Grande do Sul. Vamos tentar entender isso? Agora vamos para a reunião do Gilmar Mendes. O STF teve um jantar na casa de Gilmar Mendes em Brasília na segunda-feira, que reuniu o presidente Lula, 4 ministros do Supremo. O aumento da insatisfação do Congresso com a atuação do Supremo foi um dos principais assuntos. A avaliação é que o clima piorou depois das acusações do bilionário Elon Musk contra Alexandre de Moraes, com as ordens de bloqueio das contas da rede social, do X, né, do Twitter. Participaram do jantar ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes. O presidente Lula foi acompanhado dos ministros da Justiça, Lewandowski, e da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Será que o jantar ajuda de alguma coisa, Josias? Não, esse jantar atrapalha, Diego. Não ajuda em nada na construção dessa imagem do Supremo ou na redução dos ataques que são feitos ao Supremo. Hoje, o Supremo é atacado pelo Bolsonaro, pelas redes sociais bolsonaristas, pela banda miliciana do Congresso Nacional e até pelo Elon Musk, né? E o Supremo deveria observar essa conjuntura e tentar voltar para o seu quadrado constitucional. É ali, nesse quadrado, que reside a supremacia da Suprema Corte Brasileira. E nesse quadrado não se incluem conchavos políticos, esses congraçamentos noturnos em casas do Lago Sul, que é um bairro chique de Brasília, né? Mas o Gilmar Mendes parece estar alheio a essas conveniências e abriu a sua residência ali para um repasto na noite de segunda-feira. Ele recepcionou o Lula, que estava acompanhado de 2 ministros, né, o Ricardo Lewandowski, da Justiça, e o chefe da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias. E o Gilmar Mendes convidou outras 3 togas para esse jantar. O Flávio Dino e o Cristiano Zanin, que foram indicados pelo próprio Lula, e o relator-geral da República, o Alexandre de Moraes, né, que é relator, inclusive, de todas as encrencas que correm no Supremo contra o Bolsonaro. Então já há aí notícias sobre as conversas que temperaram aí esse feijão com arroz que foi servido pelo Gilmar. Falaram de ataques ao judiciário. Então, essas reuniões complicadas, né, de ministros com presidentes na casa do outro, aí você vai entender, né, que o Gilmar Mendes, quando falou aquilo, né, você foi presidente porque nós colocamos você lá, vem cá e nós estamos sendo atacados pelo Elon Musk, então presta atenção,
nós fizemos uma merda danada para colocar você lá. Agora nós estamos correndo o risco de ficar exposto para o mundo. Preste atenção. A merda que nós fizemos pode inviabilizar o seu governo. E essa é a interpretação que eu tenho dessa reunião. Aí, prepararam uma comitiva da esquerda e foram para os Estados Unidos também, mexer com o tio Sam, só que dessa vez com os democratas, né? Preste atenção. Olha aí, ó, Congresso dos Estados Unidos, congressistas dos Estados Unidos e Brasil articula a frente contra a extrema-direita. E aí, o que se dizem progressistas foram lá reunir com os democratas. Para quê? Para fazer o contra-ataque. Então, envolvendo o governo americano nessa briga doméstica, né, dos brasileiros aqui, entre direita e esquerda. Aquilo que eu falei para vocês, entendeu? A interseção. Hoje, a política americana e a política brasileira está quase assim num eclipse total. E aí, bem, a coisa está a nível de mundo. Você está percebendo? Então, primeiro foram os progressistas, reuniram lá em Capitólio com o parlamentar do republicano. Agora, foram depois, lá no dia... Como é que é? No dia 24 de abril, por aí, né? Aí foi a comitiva da esquerda. No dia 25 de abril, acontece outra anomalia. O Poder Judiciário, a sua cúpula do Poder Judiciário, essa que está sendo alvo do Elon Musk, né, que está sendo alvo lá no Congresso americano, resolve fazer um seminário em Londres. Dessa vez não é em Nova York, porque lá o clima está pesado para eles. Eles foram fazer em Londres. Só que eles foram reunir só entre eles. Aí, vamos ver a repercussão que isso deu na própria mídia da esquerda. Vamos lá. E, de fato, há uma anomalia nesse tipo de encontro. Nós temos lá 3 ministros do Supremo, há ministros do STJ também, 5, há ministros do governo Lula, lá 2 ministros do governo Lula, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, está lá. Não convém a um ministro de Tribunal Superior participar de seminário no exterior, seminário secreto, esse mesmo, a imprensa foi proibida de entrar, né? A Folha estava lá, a Globo estava lá, a Record estava lá, não deixaram entrar. Depois o Alexandre Moraes, na chegada, perguntou-se a ele, o senhor vai dar entrevista depois? E a resposta dele, nem a pau. Então, acho que esse tipo de seminário, Fabiola, é impróprio, é inadequado e é ruim até para os ministros que dele tomam parte, porque eles demoram a se dar conta de que são compromissos que não ornam com as suas atribuições, não contribuem para a melhoria da imagem do Supremo e, nesse caso específico desse seminário, não faz nem nexo. Então, essa reunião secreta que aconteceu lá em Londres, porque o judiciário brasileiro estava sendo alvo de ataque lá no parlamento americano, inclusive, né, ataque do próprio Elon Musk, que começou a fazer postagem e dizendo que abriu os arquivos do Twitter, né, do antigo Twitter, para colocar a público, né, as arbitrariedades do judiciário brasileiro, fazendo censura nas redes sociais, né, contra a liberdade de imprensa, liberdade de expressão e contra os direitos humanos dos brasileiros. Então, o judiciário estava no alvo. Então, eles chamaram o presidente Lula na casa do Gilmar Mendes, reuniram lá no dia 15 de abril. Aí, 10 dias depois, o que eles combinaram lá? Falaram assim, vamos combinar alguma coisa, porque se é secreto, ninguém pode saber, nem a pau. Aí foram para Londres, entendeu? A cúpula do judiciário brasileiro. E aí levaram ministros. E um dos ministros que eles levaram para lá foi o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que não tinha nada a ver
com o Twitter do Elon Musk, não tinha nada a ver com a pressão em cima do Poder Judiciário, mas ele foi. E é justamente o responsável pelas comportas das usinas hidrelétricas das barragens do Rio Grande do Sul. Está entendendo? É uma pulga que eu estou colocando na sua orelha? É uma senhora pulga, não é? Pois é. Então, o que estava acontecendo é que o Poder Judiciário brasileiro, aquele que falou, né, eleição não se ganha, eleição se toma, perdeu o mané, nós derrotamos o bolsonarismo, se o governo Lula voltou graças ao STF, ou seja, é o protagonista da história, é o alvo dos republicanos, é o alvo dos direitos humanos, dos defensores internacionais dos direitos humanos, está exposto, está sangrando. Isso estava comendo o noticiário brasileiro. Isso ia chegar naquela parte da população que ainda apoia o governo Lula, esses progressistas, entendeu? Mas, entendeu? Com a inclinação como é que eu diria? Não sei classificar esses que ainda apoiam, essa parte da população que ainda apoia o governo Lula, que é uma minoria, entendeu? E essa minoria foi desviada das informações. Olha, não olham para as redes sociais, não acompanham os jornais. Vem ver a Madonna. Vem, é de graça. Preste atenção na Madonna, não preste atenção no Elon Musk, não preste atenção no que está acontecendo lá no parlamento. Esquece esse negócio. Vai ver a Madonna. E aí, foi uma ação de guerra para poder colocar 1 milhão e tantos lá. Eles falam 1.600.000 pessoas lá em Copacabana, no dia 4 de maio. Tá certo? E olha, vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um medidor. Preste atenção. Ó, isso aqui é um medidor lá, né, do Rio Guaíba, lá. Eu acho que é do Rio Guaíba, certo? Olha aqui. Isso aí, ó, é o princípio de maio, tá certo? Essa parte vermelha aí, ó, é onde a cota de inundação. Daí para cima é a cota de inundação, tá certo? Então aqui, no dia 30/4 de 2024, às 16 horas, estava ali, ó, perto, abaixo de 1,5 metro, tá certo? Aí, ó, no dia 2 de maio, no dia 2 de maio de 2024, né, às 8 horas da manhã, começou a subir. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Estourou a barragem, quer dizer, atingiu a cota de inundação, tá certo? Aí, à meia-noite, tá certo? À meia-noite do dia 3, véspera do show da Madonna, deu esse branco aí, ó, no medidor, tá certo? Esse branco ficou de meia-noite até meia-noite do dia 3, até às 16 horas do dia 3 de maio. Então, isso aí, ó, foi a hora que as barragens foram abertas. Porque tem até um branco aí, ó. Eu não sei se esse branco foi porque caiu, né, processo de medição, ou porque essa curva aí apresentou uma anomalia de subir muito e depois descer, e aí ela sumiu. Então, isso aí aconteceu na madrugada do dia 3 para o dia 4. Tá? Do dia 2 para o dia 3. Entendeu? E quando foi no dia 4, às 17 horas, já estava alcançando 5 metros acima do nível. Tá certo? Aí, meu amigo, você tem, nesse dia 4, o que acontece? O que acontece no dia 4? O show da Madonna. Olha aí. O show da Madonna reúne 1,6 milhões de pessoas em Copacabana. Esse é do site Agência Brasil.
né? Site do governo. Então, o governo que patrocinou, é que bancou isso aí. Então, quando marcou lá atrás, no dia 4, depois né, da fala de Elon Musk, que o Lula tinha sido, estava na coleira do Alexandre de Moraes, esse show foi marcado a partir de lá para acontecer no dia da catástrofe. Né? E aí, o assunto passou a ser esse. E tudo que aconteceu depois do dia 4, a mídia não conseguiu mostrar, a não ser que fosse as enchentes do Rio Grande do Sul. Entendeu? Como é que a coisa é feita para abafar, né? Controlar a mídia, controlar a opinião pública? O que aconteceu no dia 7 de maio? O subcomitê do Congresso americano fez uma audiência pública para falar sobre os abusos do Poder Judiciário. E quem que estava exposto? Olha lá. Essa aí é a parlamentar republicana Salazar, com a foto do Alexandre de Moraes. Isso aconteceu no dia 7, depois do show e depois da enchente. Ou seja, a mídia se preocupou em abafar esse assunto apenas trazendo assuntos da enchente. Entendeu? Por que o que estava acontecendo? Vamos escutar. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. Bem, isso que nós estamos falando é uma linha de investigação. Vocês podem ajudar nos comentários para ver se a gente tem fundamento, tá certo? Porque isso aqui é uma comissão de inquérito. A gente está fazendo, né, um inquérito, está abrindo um inquérito para investigar as causas desse 8 de janeiro. Quer dizer, as causas dessas enchentes do Rio Grande do Sul. Então, a gente tenta traçar indícios, tá certo? Evidências que nos façam a entender por que aconteceu um fenômeno desta natureza, tá certo? Que matou, né, centenas ou milhares de pessoas e muitos perderam as vidas, perderam seus bens e um prejuízo muito grande para o estado inteiro. Aí, o que ficou em evidência nesse processo todo? Ficou em evidência o quê? O poder judiciário brasileiro. É o poder judiciário brasileiro que foi colocado em xeque, porque ele está acima dos outros poderes. Como diz o Elon Musk, né? Moraes tem o Lula na coleira, ou seja, um boneco de ventríloco, né, na mão de Moraes, que fica por trás. Isso foi o que está sendo colocado. E essa questão, indo para fora, podendo enfraquecer esse governo, teria levado que eles fizessem, esse governo planejasse essa catástrofe no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul? Esse é um questionamento que nós temos que fazer, e a gente quer a participação de vocês nos comentários, para ver se nós estamos indo na linha certa das investigações. Ou não, João, você está indo na linha errada, não é nada disso, é outra coisa. Isso aí é um absurdo. Mas absurdo, eu sempre digo, absurdo não é álibi, é pretexto para se praticar o fato. Ah, eles nunca vão imaginar que a gente vai fazer isso, porque isso seria um absurdo. Então vamos fazer. Por isso que eu digo, absurdo não é álibi, é pretexto. Mas a questão do judiciário é que está em xeque, né, que é o problema do Brasil hoje, que está sendo colocado por Elon Musk, né, pelo republicano, lá naquela audiência pública, por essa congressista americana e por essa comitiva de conservadores que foram lá falar, né? Inclusive o próprio pessoal
do UOL aí, né, o Josias de Souza, também, né, apontando o dedo para o judiciário, falando, ó, vocês estão fora dos quadrados, vocês estão fora do quadrado, vocês não aprenderam a lição, né? Então já não é só a direita, a esquerda também já está dizendo, vocês estão fora do quadrado, vocês abusaram, vocês extrapolaram, entendeu? Vocês avançaram a linha da inundação, né? Então o judiciário é um problema hoje para o Brasil? É. Porque na época da Lava Jato, você tinha dois personagens, que aí eu vou colocar isso para vocês aqui de uma forma muito clara. Você tinha o ministro Gilmar Mendes, né, indicado pelo Fernando Henrique, na linha do PSDB, e você ainda tem o ministro Barroso, né, Roberto Barroso, que é indicado pelo PT, né, acho que foi a Dilma, não sei, que indicou o Barroso. Então, você tem o Gilmar, que representava o PSDB, e você tem o Barroso, que representava o PT. Representam, de uma certa forma, né, porque eles vão almoçar juntos, de noite, em lugar secreto, né? E aí, tanto o Gilmar Mendes como o Barroso falaram, assim, de forma clara e incisiva, que o Brasil, na época da Lava Jato, que estava, né, prendendo aquele monte de coisa, recuperando dinheiro, que o Brasil vivia uma cleptocracia. E aí, que era sistêmico. Barroso falou isso, que ele é sistêmico, é uma cleptocracia, né, sistêmica, um governo cleptocrata. O Gilmar Mendes falou, você já ouviu isso aí, lógico, muitas vezes, e o Barroso falou, só que um é o Barroso, que representa a turma do PT, e o Gilmar Mendes, que representa a turma do PSDB. Então, talvez o Barroso quisesse falar da turma do PSDB, e o Gilmar Mendes quisesse falar da turma do PT, né, porque eles eram adversários políticos. Ali tinham, né, um chamava assim, você é uma pessoa odiosa, você é uma pessoa que pensa com a bilis. Eles viviam se pegando lá, né? Então, quando eles falaram isso, eles estavam denunciando alguma coisa. Era o judiciário pedindo socorro. Gilmar Mendes e o Barroso estavam pedindo socorro para a população brasileira, falando, gente, nós estamos com um sistema cleptocrata de governo. Então vamos entender isso na prática, porque aí eu estou tentando fazer, sabe, colocar isso da forma matemática para ver se a gente consegue chegar num entendimento. Nós estamos sofrendo um ataque por parte do governo federal em relação ao arroz. Foi anunciado ontem, na sexta-feira, ainda foi publicado no Diário Oficial, 6,9 bilhões para comprar arroz do mercado externo. Nós temos arroz suficiente para suprir todo o mercado nacional. Embora uma perda que se calcula entre 10% e 12%, nós colhemos mais este ano do que o ano passado. Então esse ataque que está se fazendo à atividade produtiva, que seria compensatória para muitas pessoas que perderam toda a sua soja, mas colheram o arroz, poderiam compensar, está em perigo. Perceberam? Aí você entrou no espectro econômico. O Lula vai importar esse tantão de arroz? Tem arroz assim no mercado para importar de uma hora para outra? Ou isso foi planejado com antecedência? E por que importar arroz se os próprios cooperativas do Rio Grande do Sul garantem que tem arroz? Não é esquisito? E aí você fala, bem, eu quero ajudar o Rio Grande do Sul, né? Vamos comprar os arroz do Rio... O governo vai comprar o arroz do Rio Grande do Sul para ajudar o Rio Grande do Sul. Não, o governo vai importar um arroz para ferrar os produtores do Rio Grande do Sul. Então você vê por aí, né, que não é uma linha de boa intenção. Isso preocupa e faz a gente caminhar por esse entendimento. Então vamos entender isso aqui. Preste atenção no que eu vou mostrar aqui. Aí já é, entendeu? Já viajei na maionese, mas vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Você tem um poder executivo, vamos lá, no quadro 1, você tem um poder executivo, mais o poder legislativo, e você tem o poder político, tá certo? O poder executivo é um poder eleito, o poder legislativo é um poder eleito pelo povo, tá certo? Todos os dois. Esse é igual ao quê? Ao poder político. O poder político interage com o poder judiciário porque eles se retroalimentam. Por quê? Porque
Porque o poder político é quem indica o judiciário, né? Por exemplo, o presidente indica o nome para o STF, para o STJ, entendeu? Para a Procuradoria, essa coisa toda. E o Senado aprova, quer dizer, vota aprovando. Então, ou seja, o Poder Executivo indica, o Poder Legislativo vota e apoia a indicação do Poder Executivo, e aí você constrói o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele nasce do poder político. Ele é filho do poder político, entendeu? Então, o poder político e o Poder Judiciário, eles se interagem desse aspecto, tá certo? Então, quando você tem uma cleptocracia, aí vamos para o quadro 3, tá certo? Uma cleptocracia seria igual ao quê? Seria igual a um desgoverno, ou seja, a cleptocracia não está ali para atender o interesse da maioria, o interesse do eleitorado, o interesse daqueles que votaram nele. A cleptocracia, ela é egoísta, ela governa para si mesma, por uma minoria, entendeu? E aí ela extrapola os direitos, né, constitucionais, os direitos, o devido processo legal, né? Ela interfere no judiciário, ela interfere no poder de polícia, né? Por exemplo, você viu o caso da Marielle Franco, entendeu? Quem que planejou a morte da vereadora Marielle Franco? Você foi ver, estava lá, ó, o poder político planejou a morte da Marielle Franco. Então, essa cleptocracia, ela se apropria do Estado e interesse próprio. Aí faz um desgoverno para a maioria. E aí você tem o Poder Judiciário, aí você vai para o item 4, aí nós vamos para uma regra de 3, tá certo? O item 4. O Poder Judiciário está para o poder político, assim como o desgoverno está para a cleptocracia, tá certo? Então, é como se fosse uma regra de 3. Poder Judiciário versus cleptocracia, dividido por desgoverno versus poder político, dá 0, tá certo? Vamos avançar nisso aqui, ó. Agora nós vamos para essa segunda parte aqui, ó. Tá, vamos entender isso aqui. Aí você tem lá, o desgoverno versus o poder político é igual ao poder constituído, tá certo? O poder político e o desgoverno, os dois é uma coisa só, é o poder constituído. Aí você pega o poder judiciário versus a cleptocracia dividido pelo poder constituído, que é igual a 0, tá certo? Agora você isola o poder judiciário. Aí você vai ter poder constituído dividido pela cleptocracia é igual ao poder judiciário. Ou seja, conclusão, quanto maior for a cleptocracia, menor será o poder constituído e maior será o poder judiciário. Quanto menor for a cleptocracia, maior será o poder constituído e menor será o poder judiciário, entendeu? Então, como a cleptocracia é muito grande, o poder constituído fica pequeno. Por exemplo, se você colocar 1 dividido por 1000, você vai ter 1 milésimo, tá certo? Então, se a cleptocracia é 1000, o poder constituído é 1, então o poder judiciário é igual a 1 dividido por 1000. Entendeu? Se você colocar cleptocracia versus poder judiciário, você inverter, né, é igual ao poder constituído, você vai multiplicar o poder judiciário com a cleptocracia, é igual ao poder constituído. Tá. Eu sei que você não entendeu nada, né? Mas deixa para lá. Então, eu quero a sua opinião sobre isso. É muito importante, entendeu? E vou terminar perguntando. Depois disso tudo que a gente passou aqui nesse vídeo, que durou 1h20, você chegou até aqui e teve paciência para entender. Você acredita que essa tese de que o governo planejou essa tragédia no Rio Grande do Sul para desviar o foco, né, da questão do poder judiciário que estava sendo vítima de ataque no Congresso americano e do empresário Elon Musk? É Elon Musk? Sim. Não. Discordo, João. Isso aí foi um fenômeno natural. Isso aí que você está fazendo é conjecturas, né? Você está viajando na maionese, não tem nada a ver.
eu quero a sua opinião. Por quê? Porque nós criamos a Comissão Cidadã de Inquérito para poder investigar. O que nós fazemos é isso, é investigar, entendeu? E a gente conta com quem? Com os membros, com os internautas que fazem parte. Isso tudo que eu mostrei aqui, ó, isso não chegou, não fui eu que fui buscar, isso chegou para mim. São os membros que mandam, a gente conversa entre, entendeu? Essas coisas das barragens lá, quando eu pedi há um tempo atrás, gente, vão lá, filma as barragens, a gente precisa saber o que aconteceu com as barragens. Chegou para mim, entendeu? Então, é isso. Se o Poder Judiciário está em xeque, quem vai julgar, quem vai investigar? O Ministério Público? Se a gente está cismado que foi o Poder Judiciário que planejou isso com o Executivo? Então você precisa, a sociedade civil precisa ter, né, essa organização social. Se é que existe uma cleptocracia, ou a sociedade, né, se une e criam instrumentos para minar isso que está acontecendo, ou nós vamos ser engolidos pelas águas dos rios do Rio Grande do Sul, né? Como muitos foram engolidos. Então é importante a gente pensar nisso. E aí eu peço para vocês, não abandone a Comissão Cidadã de Inquérito. A gente está aqui para chegar à verdade e para pacificar o país. Mas parece que tem gente que não quer pacificar o país, tá certo? Tem gente que acha que é mais fácil segurar o osso, né, contra muita coisa que possam perder, mas eles não querem perder. Então é importante que vocês continuem apoiando a Comissão Cidadã de Inquérito. Está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor que vocês derem, tá certo? Ó, nós estamos no dia 4, princípio de mês, né? As contas venceram, nós estamos aí com as faturas para pagar, tá certo? Temos o nosso WhatsApp aqui, 3299618000. Vocês podem comunicar com a gente, qualquer coisa que vocês quiserem, tá certo? Ah, o João, fui postar lá, fui mandar um pix para você, apareceu o João Batista Guimarães. Sou eu. João Batista Guimarães sou eu, tá certo? Eu uso João Paulo Guimarães para mídia. Meu nome que mamãe me deu é João Batista Guimarães. Mas aqui tá João Paulo Guimarães, que é meu nome de mídia. Tá bom? Então tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoa todas as famílias brasileiras. E que essas pessoas, esse Poder Judiciário, essas pessoas que estão sentadas, né, nessas poltronas, que foram colocadas lá para gerir o destino da justiça brasileira, que põe a mão na consciência se vale a pena pagar esse preço, certo? Se os brasileiros estão fazendo a coisa errada para vocês fazerem o que estão fazendo, é hora de botar a mão na consciência. Vidas importam, gente. Aliás, o Alexandre de Moraes perdeu o pai recentemente, depois dessa catástrofe do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, né? E pelo que eu fiquei sabendo, já me disseram que o pai dele era bolsonarista, entendeu? Então, imagine só a relação que devia ser entre o Alexandre de Moraes e o pai dele. Então tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue protegendo e abençoando todos vocês. Comentem, compartilham, curtam, sabe? Isso aqui tem que ganhar relevância, porque muita gente não quer que isso aqui vai para frente, tá certo? E se inscreva no nosso canal, João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube, tá? TV Del Rey ou TV Del Rey 4. Fique com Deus.